totus ego sum, et omnia mea tua sant. Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Oração inicial. Eis-nos aqui, aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que, com tanto amor, os acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar das lições que elas nos dão para que, realizando a vossa santíssima vontade na terra, possamos um dia, nos céus, vos louvar por toda a eternidade. Amém. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E mais nos amou nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos.
pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos amou nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Oração final. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos pedidos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa eterna. Amém. Amém? Jaculatórias. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para adquirir inteligência. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da nossa inteligência um raio da vossa claridade. Dai-nos inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Nosso Deus, semeai em nós a semente da vossa bondade. Fazei-nos pobres sem ser miserável, humildes sem fingimento, alegres sem superficialidade, sinceros sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a nossa palavra e a nossa vida sejam coerentes. Concedei-nos verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, nosso Deus, a nossa vida, concedei-nos
saber o que nos pedir, ajudai a realizá-lo para o nosso próprio bem e o de todos nossos irmãos. Amém. Amém. Brevilóquio, segunda parte, capítulos 9 e 10. Capítulo 9. A produção do homem quanto ao espírito. Vai. Após tratar da natureza corpórea e da incorpórea, convém que se diga algo da natureza composta de ambas. Em primeiro lugar, com relação à alma, em segundo, com relação ao corpo, e em terceiro, com relação ao homem todo. A respeito da alma racional, segundo a sagrada doutrina, devem-se admitir, em resumo, o seguinte: ela é uma forma dotada de ser, de vida, de inteligência e usando a liberdade, como forma dotada de ser. Não procede de si mesma, nem da natureza divina, mas pela criação foi levada por Deus do nada ao ser, como forma dotada de vida. Possui a vida não em função de uma natureza extrínseca, mas por si mesma, e não a vida mortal, mas eterna, como forma dotada de inteligência. Entende não só a essência criada, mas também a essência criadora, a cuja imagem foi feita pela memória, a inteligência e a vontade. Como forma dotada de liberdade, está sempre livre de coação. Foi também livre da miséria e da culpa no estado de inocência. Embora não o seja no estado da natureza caída, esta liberdade de coação nada mais é do que uma faculdade da vontade e da razão, que são as principais potências da alma. Número 2. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. 2 pontos. Como o primeiro princípio é de todo feliz e benevolente. Em suma, benevolência comunica sua felicidade não só à criatura espiritual e próxima, mas também à corpórea e à longínqua. A criatura corpórea e longínqua comunica-se de modo imediato, porque é lei da divindade que as coisas ínfimas sejam conduzidas pelas médias às superiores. Por isso, a alma racional é uma forma capaz de felicidade. E como não é honroso chegar ao prêmio, ela, felicidade, a não ser pelo mérito, e nem se pode merecer, a não ser com relação ao que se faz livre e voluntariamente. 2 pontos. Convinha dar à alma racional a liberdade de arbítrio, pela remoção de toda a coação, pois é da natureza da vontade que, de forma alguma, possa ser coagida, embora pela culpa torna-se miserável e escrava do pecado. Número 3. Além disso, como é forma capaz de felicidade, é capaz de chegar a Deus,
pela memória, a inteligência e a vontade. E isto significa ser criada à imagem da Trindade, devido à unidade na essência e à Trindade nas faculdades. E por isso foi mister que a alma entendesse a Deus e a todas as coisas e que, deste modo, estivesse selada com a imagem de Deus. Mas, como nenhum bem-aventurado pode perder a felicidade, e nada poderia ser capaz de felicidade se não fosse incorruptível e imortal. Foi necessário que a alma racional, por sua própria natureza, estivesse dotada de vida imortal. 4. Enfim, como tudo o que é capaz de felicidade, por outro, e imortal, por outro, é mutável, segundo o seu existir pleno, e incorruptível, segundo o seu simples existir. 2 pontos. A alma nem existe por si, nem por participação da natureza divina, por ser mutável, nem é produzida de algo, nem é gerada pela natureza, porque é imortal e incorruptível. E por isso, esta forma não pode introduzir-se no ser pela geração, porque tudo que é naturalmente gerável é também naturalmente corruptível. Esclarece-se assim como o fim da bem-aventurança impõe a necessidade das preditas condições à alma, que ela se ordena. Número 5. Como, porém, por ser capaz de felicidade eterna, é imortal, unindo-se ao corpo. Pode ele também separar-se, e assim não é apenas forma, mas também substância singular. Hoc aliquid. Devido a isso, não só se une ao corpo como perfeição, mas também como motor, e assim aperfeiçoa pela essência aquilo que, ao mesmo tempo, move pela potência, como dá não só o ser, mas também o viver, o sentir e o inteligir. Possui potência vegetativa, sensitiva e intelectiva. Pela potência vegetativa, gera, nutre e faz crescer. Gera como quantidade, nutre como qualidade e faz crescer como quantidade. Pela potência sensitiva, aprende as coisas sensíveis, retém o aprendido, compõe e divide o retido. Aprende pela capacidade sensitiva exterior dividida em 5 sentidos, correspondentes aos 5
corpos principais do mundo. Retém pela memória, compõe e divide pela fantasia, que é a primeira faculdade combinadora pela potência intelectual, é capaz de discernir a verdade, de recusar o mal, apetecer o bem. Discerne a verdade pelo apetite racional. Recusa o mal pelo irracível. Apetece o bem pelo concupiscível. Além disso, como o discernimento da verdade é conhecimento e a fuga e o apetite são afetos, toda a alma divide-se em cognitiva e afetiva. Número 7. Mas ainda, 2 pontos. Como é duplo o conhecimento da verdade enquanto verdade, e da verdade enquanto bem. E este pode ser considerado como eterno, que está acima da alma, ou como temporal, que está abaixo. Por isso, a potência cognitiva, isto é, o intelecto e a razão, divide-se também o intelecto em especulativo e prático, e a razão em parte superior e parte inferior, significando-se aqui mais a diversidade de ofícios que de potência. Número 8. Enfim, como o apetite pode ser levado a algo de 2 maneiras, a saber, 2 pontos. Pelo instinto natural ou pela deliberação e o arbítrio. Por isso, a potência afetiva divide-se em vontade natural e vontade eletiva, sendo esta chamada propriamente de vontade. E como a eleição não é determinada por nenhuma das 2 partes, procede do livre-arbítrio. Como esta indiferença surge da deliberação prévia e da vontade adjunta. O livre-arbítrio revela-se como faculdade da razão e da vontade, de tal modo que, no dizer de Santo Agostinho, como pretende todas as potências racionais preditas. Diz ele, 2 pontos. Quando falamos do livre-arbítrio, não falamos de uma parte da alma, mas certamente de toda ela. A integridade da liberdade, que é o princípio do mérito e do demérito, segundo se escolhe o bem ou o mal, surge do concurso destas 2 potências, da razão que se volta sobre si mesma e da vontade concomitante. Capítulo 10. A criação do homem quanto ao corpo. Número 1. Quanto ao corpo humano, no estado em que foi inicialmente criado, deve-se admitir o seguinte, conforme a fé ortodoxa. 2 pontos. O corpo do primeiro homem foi tirado do lodo da terra
de tal forma que ficou sujeito à alma, sendo-lhe proporcional a seu modo. Proporcional quanto à igualdade de complexidade, quanto à beleza e variedade de organização, e quanto à posição ereta. Sujeito para obedecer sem rebelião, para propagar e ser propagável sem luxúria, para nutrir-se sem defecção, para ser imutável e de todo incorruptível, por não intervir a morte. Para tanto foi-lhe dado o paraíso terrestre como habitação tranquila. A mulher foi formada do lado do varão, como companheira e auxiliar para a propagação sem mancha. Foi-lhe dada também a árvore da vida, para sua nutrição contínua e para sua perfeita imutabilidade no final da existência, pela imortalidade eterna. Número 2. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. Como o primeiro princípio, ao produzir, é de todo poderoso, sábio e bom. E como em todos seus efeitos, isto, de algum modo, se manifesta. Devia, pois, manifestar-se, especialmente no último e mais nobre efeito, que é o homem. Este foi produzido em último lugar entre todas as criaturas, para que nele principalmente se manifestasse e nele resplandecesse a consumação das obras divinas. Pois bem, para que se manifestasse no homem o poder de Deus, foi ele feito de naturezas as mais distantes entre si, unidas numa pessoa e numa natureza. Assim, são o corpo e a alma, dos quais o primeiro é substância corpórea e a segunda, a alma, é espiritual e incorpórea. São eles os mais distantes no gênero das substâncias. Número 4. Para que se manifestasse no homem a sabedoria de Deus, fez ele o corpo de tal maneira que, a seu modo, fosse proporcional à alma. Como ao corpo se une a alma, como ao perficiente, ao movente e ao tendente, à beatitude. Por isso, para conformar-se à alma vivificante, teve uma compleição igual, não pelo peso ou pela grandeza física, mas pela igualdade da justiça natural, que dispõe para o modo mais nobre de vida, para se conformar ao movente pela multiformidade das potências, teve a multiplicidade de órgãos com suma beleza, arte e ductibilidade, como fica claro no rosto e na mão, que é o órgão dos órgãos, e para conformar-se à alma que tende para o céu no alto, teve a estatura ereta e a cabeça levantada para cima, para que a retidão do corpo ateste a retidão da mente. Enfim, para que no homem se manifestem sua bondade e sua benevolência, Deus o fez sem qualquer mácula e qualquer culpa, e livre de toda pena e miséria. Mas como o primeiro princípio é, ao mesmo tempo, ótimo e justíssimo, porque é ótimo,
só podia criar o homem bom e, consequentemente, inocente e reto, porque é justíssimo, não deveria infringir-lhe pena, pois que não cometera nenhum pecado. Por isso, formou para aquela alma racional um tal corpo que a ela sempre estivesse submisso, de forma a não haver nele nenhuma luta de rebelião, nenhuma inclinação à luxúria, nenhuma perda de vigor, nenhuma corrupção de morte, que fosse tão conforme à alma, que, assim como a alma era inocente e, entretanto, poderia pecar, assim como fosse impassível, pudesse, contudo, cair na pena. Por isso, não morrer e podia morrer. Podia possuir a suficiência e padecer a indigência. Podia obedecer à alma, mas rebelar-se e lutar-se contra ela. Por esse motivo, naquele estado, o corpo estava constituído de tal maneira que dele formava-se a semente para a propagação da prole, com o auxílio da mulher, como co-princípio. Nele havia, além do mais, a restauração pelo alimento das árvores do paraíso, sendo restaurado ou preservado, e humor radical pela árvore da vida, pois esta árvore tinha tal virtude restauradora, motivo pelo qual, como diz Santo Agostinho, foi não só alimento, mas também sacramento. Portanto, a incorruptibilidade e a imortalidade do corpo de Adão provinha principalmente da alma, como do continente e influente da boa e equilibrada compleição do corpo, como do disponente e recipiente da árvore da vida, como do nutriente e adjuvante e do regime da divina providência, como de quem interiormente conservava e exteriormente protegia. Nós vamos fazer uma pequena introdução do livro do Gilbert Keith Chesterton, a respeito da biografia de São Tomás de Aquino. Tá? Nós estamos com a tradução em notas de Carlos Ansede Noguet, da editora São Paulo. Deixa eu ver aqui. Esse livro do Chesterton é São Tomás de Aquino, biografia, tradução em notas de Carlos Ansede Noguet, São Paulo, de 2003. Tá? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Assim como se pode considerar São Francisco o protótipo dos aspectos humanísticos e emotivos da vida, assim, Santo Tomás é o protótipo do seu aspecto racional. A razão por que, em muitos aspectos, estes dois santos se completam. Um dos paradoxos da história é que cada geração é convertida pelo santo que se encontra mais em contradição com ela. E assim, como São Francisco se dirigia ao século XIX, prosaico, assim, Santo Tomás tem mensagem especial que dirigir à nossa geração, um tanto inclinada a descrer do valor da razão.
Chesterton. Introdução. Este livro não se pretende mais que esboço popular de uma grande figura histórica que deveria ser mais popular. Alcançará o seu fim se levar os que apenas ouviram falar de São Tomás de Aquino a ler melhores livros a respeito. Em primeiro lugar, essa narrativa é contada, sobretudo, para os que não pertencem ao credo de São Tomás e podem sentir interesse por ele. Como eu sinto, que na verdade é o autor, né? Por Confúcio ou Maomé. Mas, por outro lado, a própria necessidade de apresentar um resumo preciso implicava que esse resumo fizesse à luz de outros princípios, abraçados pelos que pensam de modo diferente. Outro trecho da introdução fala sobre que seria inútil fazer um esboço de São Tomás e ocultar o ter ele combatido contra os hereges. E, todavia, o fato em si pode embaraçar o próprio fim em vista. Não posso senão manifestar a esperança e também a confiança de que os que me consideram herege não me censure, que é o Chesterton, o exprimir das minhas convicções e, com certeza, ainda menos o exprimir as convicções do meu herói, que é o São Tomás de Aquino. Há apenas um ponto em tal questão interessa essa simples narrativa. É a convicção que manifesto, né, que Chesterton se manifesta uma ou duas vezes no seu decurso, de que o cisma do século XVI foi, em verdade, uma revolta retardada dos pessimistas do século XIII, um retorno do velho puritanismo agostiniano contra a liberdade aristotélica. Em segundo lugar, num resumo dessa natureza, quase nada mais posso dizer a respeito do filósofo, São Tomás de Aquino, senão mostrar que tinha uma filosofia. Só dei, por assim dizer, amostras dessa filosofia. Afinal, torna-se de todo impossível tratar de maneira conveniente a sua teologia, que é a simplicidade de Deus. Com todo respeito por esse excelente comentário tomístico, não tenho desejo algum de que esse livro venha a ser posto de parte, à primeira vista, como um suspiro análogo. Para mim, a biografia é uma introdução. Para mim, para o Chesterton, a biografia é uma introdução à filosofia e esta uma introdução à teologia. Não posso levar o leitor, senão até um pouco além do primeiro grau. Em terceiro lugar, não julguei necessário referir-me àqueles críticos que representavam para a galeria da época, reprimindo bocados de demonologia medieval, na esperança de horrorizar o público atual, tão somente pelo emprego de linguagem desusada. Né? Tenho por certo que os homens cultos sabem que São Tomás e todos os seus contemporâneos, até os seus opositores, durante séculos acreditavam em demônios e fatos semelhantes. Mas não julguei convenientemente mencioná-los aqui, pela simples razão de que não ajudam a destacar ou a realçar o retrato. Aqui. Em tudo isto, não houve discordância entre os teólogos protestantes e católicos durante todas as centenas de anos em que houve teologia. Nem Santo Tomás se notabilizou por ter tais opiniões, mas por sustentá-las com moderação. Se não discutir semelhantes assuntos, não foi porque tivesse razões para ocultar, mas porque, pessoalmente, de modo nenhum, de respeito à única pessoa que quis tornar conhecida.
apenas de tudo, quase não há aqui espaço para enquadramento de tal figura. Esse é o Chesterton, está falando de Santo Tomás de Aquino. Ainda na introdução do livro Santo Tomás de Aquino, Chesterton destaca uma senhora minha conhecida encontrou um livro com certos comentários de Santo Tomás e começou esperançosamente a ler. Um passo com o inocente título de A Simplicidade de Deus. Daí a pouco pôs o livro de lado, com um suspiro, e disse: Ah, se a simplicidade de Deus é assim, que será a sua complexidade? Com todo o respeito por esse excelente comentário tomístico, não tenho desejo algum de que este livro venha a ser posto de parte à primeira vista com suspiro análogo. Para mim, a biografia é uma introdução à filosofia e uma introdução à teologia. Não posso levar o leitor senão um pouco além do primeiro degrau. Realmente, quem já começou a ler o Santo Tomás, como eu e a Ruth, né, que a gente foi pesquisar algumas coisas, ainda do seu centro em parafuso. Mas aí complementa com muito difícil, é muito difícil. Por isso que o Augusto começou pelo São Boaventura, que era o mais fácil. E o mais fácil já é muito difícil para a gente. Porque é quase 1000 anos, né? Sim. São quase 1000 anos. E São Tomás era um gênio, né? Eu estava lendo a biografia no começo, Uhum. e ele nasceu em 1222, se eu não me engano. Isso. Uhum. Entendeu? Ou seja, 1222. De cara eu pensei que era 1000 anos, mas depois eu falei, não, estamos em Século 1000. XIII. Então, é bastante tempo, né? Não sei por que, às vezes, eu tenho essa impressão de que a gente esteve tão próximo, né? Não sei, é uma impressão Sim, que lógico eu que é. tenho. Quando a gente... Eu acho que quando a gente vai fazendo essas leituras dessas pessoas que tiveram uma profundidade tão imensa com Deus, né, Uhum. espiritualmente, e construíram e deixaram, né, essa riqueza para a gente vai se envolvendo na leitura e parece que a gente é tão próximo, né? Sim, Não parece que 7 séculos é tão distante. exatamente. Eu não sei se na Bíblia tem uma passagem que diz que o tempo de Deus para a gente, né, pela leitura que a gente lê, parece que o tempo de Deus pode ser 1 ano, 2 anos ou 1 século. Né? A gente não tem como mensurar.